eu não quero me transformar, eu não quero passar por essa transformação, eu não quero mudar. Eu prefiro voltar, né? Porque eu tenho uma resistência a transformar, eu tenho uma resistência a ser algo novo. Só que é tão bonito a gente perceber que acredito que a gente não tem dimensão quando a gente não vive. Por isso que eu tô falando sobre isso. Que é tão perfeito, é tão bom, é tão agradável a vontade do Senhor, que a gente não consegue dimensionar quando a gente está de fora, né? Então Deus ele vai trazendo essa ordem, ele vai trazendo mudança pra gente, ele vai tirando a gente da cena, ele vai fazendo a gente diminuir e fazendo a gente ser cheio dele. Você consegue perceber em algum momento da sua trajetória isso assim, daí de tipo, Deus me renovou minha mente em alguma coisa, me transformou em algum lugar, tipo, tinha tal hábito, né, que era tipo aquele hábito lá do Egito, e aí Deus me transformou, ou eu tive uma certa resistência de mudar tal coisa, porque a gente é desafiado com a palavra. A gente precisa ser desafiado, porque a gente não cresce na zona de conforto. Uma coisa assim que aconteceu comigo foi a mudança, né, de igreja. Eu me converti numa denominação, aprendi ali, e quando sai, que não estava bom para mim, estava matando a minha família, mas eu não queria sair. Estava matando a sua família? Como assim? Tava. Porque assim, quando a gente entra nesse governo, nessa liderança de controladores, ditadores, que você precisa fazer para receber, você precisa dar para o Senhor te abençoar, e você entra nessa bolha. E às vezes é uma verdade para eles, né? Eles realmente acreditam nisso. E estava sendo uma verdade para mim, porque eu entrei ali, aceitei Cristo ali, e era aquilo que eu vivia. Era aquilo que você conhecia. Entendeu? E quando o Senhor vai falar com Deus que era necessário que a gente mudasse, para mim foi muito desafiador. Você teve que mudar toda a sua... Tudo, porque eu não estava indo para um outro lugar parecido. É o que a gente veio conversando dentro do carro. Eu vim para um lugar totalmente ao contrário, a falar, vestir, ambiente. E para mim foi muito desafiador. E a palavra? A palavra que é pregada é a mesma? Não. A palavra é a mesma. Só que enxerga de forma diferente. A revelação é diferente. A interpretação para leigos, né? Sim. Isso. Na verdade, saiu do pesado para o leve. O evangelho, ele é leve. Uau. Eu estava numa condenação constante. Entendi, Dai. Isso é muito bom de falar. Agora eu sou livre. O evangelho Pode falar um pouquinho como que era antes e como que é agora? Então, a palavra do Senhor é a mesma, ela não muda, ela assim se renova todos os dias. Mas vamos lá, um costume, tá? Se eu faltasse um domingo de Santa Ceia, eu, como estava numa posição de diaconisa, eu não servia. Porque eu não me consagrei. Tinha uma punição. Tinha uma punição. Eu não me consagrei. Isso não está na palavra, né? Não está na palavra, mas olha como que você vê que o ambiente... As regras da casa, né, digamos. Não, e muda a mente, te coloca numa bolha que você não consegue pensar fora dela. Você se sentia culpada, essas coisas? Sim, me sentia culpada. Se eu não entregasse, se eu não conseguisse dar o dízimo, gente, o devorador entra na minha vida. Tem de medo. Porque toda opressão te causa medo. E aí, um costume que a gente brinca até hoje lá em casa. Fortíssimo. E dia de Santa Ceia era todo mundo uniformizado, colocado no mesmo assim, numa fileira. Aí tinha que passar com a bandeja, assim, uma cerimônia. Em casa? Não, dentro da igreja. Ah, tá. E quando eu cheguei aqui, que eu vi que o povo tava com calça, blusa de não sei o quê, e vai passando, não com bagunça, mas... Não. Né? Mas com um pouco mais de leveza. Não tava com aquele... igual um quartel. Eu falei assim, gente, o que é isso? É porque a ordem, ela é progresso, mas não é a ordem opressora. Sim. É a ordem de exatamente
aonde que precisa desta ordem e aonde que não é tão necessário, né? Isso O aí. que é essa ordem? Essa ordem, ela é eu me sentir oprimida, ou essa ordem é pelo contrário? É a ordem de ter o governo de Deus sobre mim, onde eu me sinto em paz, o reino do céu. É isso. É paz, alegria e justiça. Então a ordem é eu ter esse governo sobre mim e não o oposto disso. Tá fazendo sentido o que eu falei agora? Aí a gente entra na questão que eu não me conhecia, eu não sabia minha identidade. Entendi. Né? Eu estava vivendo aquilo que estava me impondo viver. Uhum. A pessoa falava que era assim e eu fazia assim, era um robô, tá. Uma marionete. Aí por que eu falo que estava matando a minha família? Porque aonde você não tem liberdade, você morre. E aí o que aconteceu? O processo. Nós estávamos lá, eu e Davidson era líder do time da diaconia, a minha filha mais velha estava no Ministério de Louvor cantando, a outra ainda era nova, estava caminhando. E eu falava assim, não, uau, tá todo mundo servindo o Senhor. Entendi. E de repente o Davidson vai para um curso, um seminário, uma outra denominação, e ele começa... Pra cá que eu tô achando que você tá tão na pontinha. E ele voltou. E ele começa nesse seminário, e ele vem para casa assim, começou, Daiana, aprendi isso, a palavra diz isso, não diz isso. Tipo assim. Então vocês nem tinham o hábito de ler a Bíblia? Não tinha, mas é o que eu tô falando, doideira, olha né? só. Nossa, caramba, vocês liam da maneira deles, né, digamos assim. Com a cabeça dele, com o entendimento da onde eu entrei, da onde, tipo assim, eu fui gerada. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. De fato você vai ser livre. E onde que estava? Onde que ele estava? Nessa hora eu achava que estava. Porque Jesus é a palavra. Onde? Mas eu não tô entendendo. Me explica Porque isso, na verdade, olha só, vamos lá. Nesse período, nessa fase da nossa vida, tinha idolatria. Ah, tá, beleza. Agora a gente tá começando a Entendeu? ficar mais claro. Entendi. O que o pastor fala é lei. Entendi. O que ele fala, não o que a Bíblia diz. Isso é bom a gente falar, sabia? Entendeu? Então, assim, se ele falava lá, e ele é o pastor, é o anjo da igreja, tem uma voz ativa, que não sei o quê, cara, pra mim era uma verdade. Entendi. Maior do que até a própria palavra? Sim. Caramba. Sim, entendeu? Por quê? Não porque, Daiana, ele te obrigava. Dentro da igreja pode existir Tem, normal. Né? E assim, Daiana, ele te obrigava a você pensar nisso? Não obrigava, mas sutilmente eu era aquela criança, eu esperava Sim. eles me alimentar. Exato. E o que é lindo, né, Dai, agora pra gente entender isso com clareza, é que tudo isso foi algo importante para você se tornar quem você é e Faz ser parte essa do meu pessoa processo. que você é, né? Cada dor, cada ferida, cada história que a gente vive, o Senhor faz cooperar para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que seguem o propósito dele. Ele inverte as coisas, porque é exatamente ali onde você foi ferida, onde teve até pecado. Eu também tive muitos pecados da idolatria, não dentro da igreja, porque eu não cresci na igreja, mas com pessoas, né? Idolatrava, tipo, os meus provedores, digamos assim, né? Meu pai... eu tinha idolatria, seguro, entendeu? né? Exatamente, ele se tornou ali o teto, até porque eu não conhecia Deus. E depois, quando eu comecei a me relacionar com Deus, que ele foi me dando essa clareza de tipo, isso é idolatria. Você tá colocando a sua expectativa nele, tanto emocional, tanto sentimental, tanto mental, porque ele era a minha referência, né? Não só meu pai, agora eu tô abrindo um pouco mais, também física, financeira, então era tipo idolatria, tudo parecia que ele era a fonte, só que ele nunca foi, entendeu? Isso é idolatria. Sim, aí a gente entra no que a palavra diz, né? Se você amar o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Forte. E era até assim, mesmo seu marido ou seus filhos, você pode idolatrar até marido e filho. Sim,
Sim, sim, e aí a gente entra muito na questão sobre isso, quando eu quero muito alguma coisa. E eu falo isso muito lá no GC, né, em questão de engravidar. Eu quero ser mãe, eu preciso ser mãe, e fica naquela agonia e eu não consigo Isso fica engravidar. maior do que o amor pelo pai, né? O nosso pai ele não tem problema nenhum de nos dar as coisas, ao contrário, ele tem prazer em nos dar as coisas. Sim. Mas ele não vai dar nada daquilo que roube o lugar dele. Sim. Se você tá ali e às vezes até um presente ele não dá, né? Porque exatamente ele sabe qual seria a consequência, para onde a gente iria, porque ele prefere ver você o tempo todo chorando como uma criança ali, eu quero, do que te dar e te perder. É que nem quando ele falou assim para Moisés, a terra que eu prometi tá aí, ó. Tá aí. Pode ir, vai lá, só que eu não vou. O que você prefere? O que você prefere? O presente, a terra, o que você tanto queria, né? O que você tanto desejou, o seu povo, né? Ele até falou que o povo de Deus, ele falou que era o povo de Moisés nessa hora, que era um povo de dura servil, né? Coração duro, orgulhoso, que não se transformava, que é exatamente sobre isso que a gente estava falando aqui agora, né? Então a gente tem que enxergar. E ele falou: você quer ir? Você quer ir com eles? Tá aí, mas eu não vou. Aí Moisés falou: não, se você não vai, eu não quero ir. Porque ele entendeu, eu quero a sua glória, eu quero a sua presença, eu quero estar contigo todo o tempo, não me dá nada se você não vai junto, não me leva para lugar nenhum se você não vai junto, eu não quero. E isso é lindo, né, Dai? Porque a gente começa a ver que pode ser desafiador a gente enxergar essas coisas, esses pecados mesmo, que a gente acha que vai normalizando, né? Tipo, tudo isso aí, porque o que você está pedindo, na verdade, é bênção. Você está pedindo um filho. Você está pedindo algo que é bênção, que vai fazer bem para sua família, pode até falar assim, ó, vai fazer bem, eu vou conseguir, eu quero muito essa empresa porque eu vou dar muito empregos. Mas qual é a intenção do teu coração real? Às vezes nem a gente sabe, mas o Senhor sabe, né? Então, assim, tudo aquilo que não te tem, o Senhor vai te dar. Porque Ele sabe que se te der tô com muita sede, mas se Ele me der a água, eu vou beber, eu vou matar minha sede e dar as costas. Então Ele não vai me dar água, porque Ele quer que você fique ali. Isso é o cuidado, esse é o amor de Cristo. Sabe? Isso que eu ia falar, não é porque Ele quer te controlar, porque Ele é um humor, não. É porque Ele é um bom pai, que quer ter relacionamento. Ele é um bom pai, que quer te cuidar, que quer te proteger, que quer que você tenha uma vida boa, né? Uma vida... Tem coisas que a gente não precisa viver, né? Para saber, para conhecer. E Ele quer realmente nos blindar, Ele quer poupar a gente. E muitas vezes também, quando Ele não nos poupa, é exatamente porque Ele tem um propósito. É isso aí. Por isso que hoje eu entendo que toda a minha trajetória, toda a porta fechada, toda a palavra dura, todo machucado, ferida que me fizeram, era preciso passar. Perfeito. Era preciso. Aí a gente entra na passagem de Moisés, né, quando Moisés está indo lá para libertar o povo, e a palavra diz assim, e Deus endureceu o coração de Faraó. Ou seja, Ele tem Deus. A soberania sobre os corações. Entendeu? Foi Deus que endureceu para impedir a libertação do povo. Então, assim, na minha vida, e aí entra também a questão da identidade, na minha vida não acontece nada daquilo que o Senhor não quer. Até as minhas dores é porque o Senhor quer, mas é porque Ele é mau. Não, o mal não provém dele. Não vem dele. Sim. Né? Mas tem um propósito. Tu acha que Ele queria entregar o filho dele para morrer? Pois é, e até... Não, vamos fluir. Tem uma coisa importante, né? Que o tempo do processo não é maior do que o tempo da promessa. Isso aí. Então a gente vive os processos, mas o Senhor tem recompensa para aqueles que o buscam. Essa é a palavra de Deus. Sim ou sim, é a verdade.